Você com certeza tem ouvido e visto nos noticiários o que está se falando sobre a guerra na Ucrânia. Eu quero nesse vídeo chamar a sua atenção a respeito das guerras que eu e você temos que travar. Vem comigo nesse vídeo que eu quero falar com você a respeito de uma forma diferente de lidar com as guerras que você, com certeza, deve travar. Se você chegou no canal agora e não deu um like ainda, antes de mais nada, dá um like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever se você, por acaso, ainda não for inscrito. Não esquece também de, se você gostou, compartilha esse vídeo. Quando falamos em guerra, estamos falando de conflitos armados. Guerras são coisas ruins, são coisas terríveis. É uma catástrofe, uma guerra. Os cidadãos que são mobilizados e que precisam guerrear estão em situação muito difícil. Geralmente eles sofrem, as famílias sofrem. É um caos instaurado de maneira total no lugar onde está ocorrendo o determinado conflito. Nós podemos, nesse instante, refletir a respeito das guerras que todos nós precisamos travar. Talvez você seja aquela pessoa que não é do Exército, não é da Marinha, não é da Aeronáutica, não é de nenhuma polícia e nunca esteve envolvido em nenhum tipo de conflito armado. Talvez a realidade de guerra seja uma coisa bem distante da sua realidade. Você pense que guerra seja uma coisa que diga respeito apenas aos militares e às famílias deles. No entanto, eu quero chamar a sua atenção a respeito das guerras que você constantemente trava. Todos nós temos guerras a travar, todos nós temos conflitos tremendos que diariamente nos deparamos. A guerra simboliza as mais diversas causas de problemas em nós. Qualquer coisa que lhe atinge, qualquer situação que lhe traz desconforto, qualquer situação que faz com que você sofra, qualquer coisa que possa trazer um risco à sua incolumidade, à sua situação física, mental, tudo isso pode ser encarado e visto como guerras que se travam. A primeira estratégia é: encare as guerras que você tem que travar como sendo guerras reais e comuns na sua vida. A guerra é uma realidade na nossa vida. Todos nós passamos por momentos, dificuldades, nós somos ameaçados por situações, pessoas que são verdadeiros conflitos para o nosso ser. Todos nós temos a oportunidade de estar numa situação de ter que travar uma guerra, seja ela externa, ou seja, de pessoas, de coisas que nos afetam, ou até mesmo guerras que nós, dentro de nós mesmos, temos que travar. A guerra interna é uma guerra muito séria. Se pararmos para analisar a quantidade de problemas que a gente pode ter, a quantidade de problemas psicológicos que somos suscetíveis, nós vamos entender que realmente as guerras que travamos dentro de nós são guerras que não podemos tratá-las como sendo guerras menos importantes. Uma das coisas ruins a se fazer diante das guerras que obrigatoriamente ou inevitavelmente temos que travar é tentar ignorar essas guerras. Quando a gente ignora, a gente põe para debaixo do tapete o problema, é quando é igual a um casal que está com um grave problema, com uma grave crise, e eles resolvem não tocar no assunto. Não é novidade para ninguém que o problema tende a aumentar, a piorar, porque simplesmente o casal resolveu não lidar com esse problema. É um mecanismo que muitas vezes até o nosso próprio ser desenvolve e que é muito perigoso. Nós não queremos lidar, não queremos tratar, nós ignoramos, como se aquilo fosse sumir de maneira mágica. Não tem como delegar, não tem como passar para outro, não tem como fugir. As guerras existem, sejam dentro de nós, sejam fora de nós. O nosso ser, a nossa vida, o nosso lugar, ele é cercado de bombardeios. Temos ameaças de diversos lugares, de diversas formas. Se você pensar no ambiente de trabalho, por exemplo, ele muitas vezes se torna um ambiente puramente hostil. E pessoas, lugares se tornam nossos vilões e nossos inimigos. Ficamos suscetíveis a ataques, ficamos numa situação em que podemos sucumbir.
Não tem como você achar que a vida é um mar de rosas, que as coisas são tranquilas, são boas, e ficar atônito, estarrecido com as guerras que você e eu tenhamos que travar. Temos que saber lidar, temos que entender e passar a encarar de frente como algo real e comum as guerras que todos nós temos que travar. Eu já vi pessoas falarem em serem atacadas até em ambientes espirituais, ambientes de igreja, e sofrerem verdadeiros ataques a ponto de sentirem suas vidas serem profundamente atingidas. O mal, a guerra, os problemas que temos que travar, eles podem estar em qualquer lugar, eles podem nos atingir a qualquer momento. Não tem como a gente pensar ou entender que as coisas devam ser tranquilas o tempo todo. Isso não é verdade. Encare os problemas, as guerras de frente, sabedor que os problemas e as guerras, elas fazem parte da nossa vida. A segunda estratégia que eu gostaria de te apresentar como sendo uma estratégia eficiente diante das guerras que eu e você temos que travar é a ideia de treinar como lidar com as guerras que você tem que travar. O treinamento para qualquer tipo de conflito, para qualquer tipo de problema, é algo essencial para todo mundo. Veja que guerra ela é algo que requer treinamento. Um soldado, um militar, ele está em constante treinamento. E não é à toa. A guerra, a iminência de uma guerra, ela propicia uma condição de um constante treinar. Se você treina, se você se prepara, se você tem consciência de que necessita estar num treinamento aguerrido, acirrado, para tirar proveito, para se dar melhor nesse combate, você está usando uma estratégia eficiente diante das guerras que você precisa travar. Muitas vezes não estamos preparados para estarmos diante de algo que emocionalmente nos desestabiliza. Então é interessante você antecipadamente pensar a respeito desse algo. Comece com uma atividade mental de preparando-se para aquilo que você possa passar. É como se você vivesse aquele momento mentalmente. É como se você simulasse estar passando por aquela situação e naturalmente você indaga qual forma mais correta você deve lidar. Essa forma simulada de agir é algo preponderante para a gente ter sucesso nas guerras que temos que travar. O soldado ele treina, ele se adestra e ele simula o combate que está por vir. Eu convido você a ter essa iniciativa, a simular as guerras que você ainda não está passando, porque elas virão, elas são reais e elas chegarão a você. E quando chegar, você estará preparado, você estará com o psicológico mais forte, você estará vivendo uma realidade que praticamente você já viveu, porque antecipadamente você se preparou, você se adestrou para esse combate, para esse conflito. Treinar é desconfortável, mas é bom. Treinar é eficiente, treinar é necessário. Você precisa lidar com os seus medos, com os seus conflitos, sejam internos, sejam externos. Faça com que a sua mente se familiarize com esses problemas. Nada de querer ficar evitando pensar a respeito. Muito pelo contrário, procure estar com a mente povoada dessas questões e procurando pensar nas linhas de ações mais eficientes para que você seja bem-sucedido nesse combate e que tenha sucesso e seja uma pessoa de alta performance, encarando de maneira correta as guerras que você precisa travar. Muitas pessoas, seja no esporte, seja em várias situações, eles procuram se antecipar a uma prova, a um teste e tentar passar aquele momento mentalmente. Os grandes músicos, os grandes artistas, as pessoas que despontam, elas têm esse hábito. É como se você parasse e mentalmente vivesse tudo aquilo que você está prestes a viver.
Às vezes uma apresentação, você simula apresentar, você apresenta para si mesmo. E aí passa por todas as etapas daquela apresentação. E ali você se prepara, se adestra e vai corrigindo coisas que você ainda não passou. E na hora que você for fazer o real, a situação pode ser muito diferente, porque você vai estar preparado, porque você já viveu aquela situação antes. Essa estratégia tem sido muito praticada por vários campeões em diversas áreas. E a gente vê que realmente é uma outra coisa quando você, antes de viver uma determinada situação, você simula, você se prepara. Antecipe as guerras que você tem que travar. Procure estar pronto para qualquer situação que você venha a sofrer. Muitas vezes, na nossa própria família, nós lidamos com questões delicadas, complexas. Então, leia a respeito, se antecipe a respeito. Isso é treinar para as guerras que você tem que travar. Procure estar atento às mais diversas coisas que você precisa fazer, as ações corretas, para que você, antes de estar na situação, você possa prever qual é a melhor ação que você tem que tomar. A partir de hoje, você não vai mais ficar botando para debaixo do tapete os seus problemas, os seus medos, as suas dificuldades, as suas guerras. Você vai encará-la de frente, sabedor que ela é existente, ela é real, ela existe. E elas são comuns na nossa vida. Todos nós passamos por isso. Não adianta fugir, não adianta ignorar. Em segundo lugar, você vai se preparar, treinando, sabendo que é importante cada ação no momento. E se antecipando, você estará sendo alguém mais proativo, treinado, pronto para o combate e pronto para ter sucesso na situação das guerras que você tem que travar. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo. E boas guerras que você e eu vamos ter que travar.